A gente tem informação agora chegando direto de Brasília. É a PEC da transição, é um dos principais temas dessa quinta-feira também. A Natália Pazzi segue acompanhando tudo e trazendo para a gente todos os detalhes. Natália, o que é que tem de movimentação, informação hoje aí em frente ao CCBB, na capital federal? Bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, Megali, para o Fábio, para quem está nos acompanhando. Desde as primeiras horas da manhã, uma série de reuniões acontecendo aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Por exemplo, às 8h30 da manhã começou uma reunião com Aloísio Mercadante, coordenador dos grupos técnicos dessa transição aqui no CCBB, com a bancada do PT. Inclusive, conversamos com alguns parlamentares do PT que estavam chegando e eles falaram que a prioridade da discussão dessa reunião com Aloísio Mercadante era basicamente o impacto fiscal e a possível reação negativa do mercado financeiro em relação à PEC da transição que foi entregue ontem. Começou também às 9h da manhã, um pouquinho atrasado, 9h10 da manhã, a segunda reunião do Conselho Político também aqui no CCBB. São aqueles partidos, o PT mais 13 partidos que apoiam esse governo de transição, que fazem parte dessa base do governo de transição, e também na pauta, e muito possivelmente, segundo algumas fontes aqui do CCBB, justamente os impactos da PEC da transição, PEC do Bolsa Família, como está sendo chamado aqui pelo alto escalão do governo de transição, do governo Lula. Inclusive a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, que está coordenando esse Conselho Político, ela afirmou que também hoje, depois dessa reunião do Conselho Político, que normalmente dura cerca de 1h30, 2 horas, ela deve anunciar novos nomes de parlamentares que farão parte, que integrarão essas áreas temáticas aqui no governo de transição. Às 10h da manhã começou também uma outra reunião, essa muito importante também, do Grupo Temático de Justiça e Segurança Pública. Inclusive, quem está coordenando, uma das pessoas, um dos políticos à frente desse grupo técnico da Justiça e Segurança Pública aqui no CCBB, é o ex-governador e senador eleito Flávio Dino, que inclusive é cotado para essa pasta no governo Lula. Ele foi questionado muito sobre a questão de sigilo de 100 anos, que foi imposto aí pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que sim, isso pode ser revisto, da mesma maneira que o governo executivo impõe, isso pode ser retirado, e também foi questionado sobre o desmembramento dessa pasta, de termos um possível Ministério da Justiça e um possível Ministério da Segurança Pública. Ele disse que isso pode acontecer, que eles não são muito entusiastas em relação a isso, mas que pode acontecer. E quem falou também nessa mesma linha, que faz parte também desse grupo técnico, desse grupo de debate aqui da Justiça e Segurança Pública, foi Marco Aurélio, advogado que faz parte do grupo Prerrogativas, e ele disse que também não está muito entusiasmado com essa ideia de uma divisão desta pasta, mas que muito provavelmente o Brasil já esteja preparado para isso, caso seja necessário aí. Quem vai definir de fato é o presidente eleito Lula. Em relação à PEC da transição, PEC do Bolsa Família, depois de quase uma semana de espera, esse texto foi entregue ontem pelas mãos de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, coordenador da transição, ao Congresso Nacional, ontem à noite. E essa PEC está prevendo o quê? Justamente aqueles 175 bilhões de reais para o Bolsa Família, vai voltar a ser chamado aí Bolsa Família, o atual Auxílio Brasil, na casa dos R$600, com aquele acréscimo de R$150 para famílias beneficiárias que tenham crianças, filhos abaixo dos 6 anos de idade. E também está prevendo aí cerca de 23 bilhões adicionais justamente aí para questões, por exemplo, de excesso de arrecadação para investimentos. A primeira tramitação vai ser no Senado Federal, com a relatoria de Marcelo Castro, senador que também é o relator do orçamento de 2023, e a ideia do Senado é passar pelas comissões, comissão especial, Comissão de Constituição e Justiça e plenário, tudo isso já na próxima semana. Se esse rito de fato for rápido dessa maneira, existe uma possibilidade de que até a primeira semana de dezembro a Câmara dos Deputados também consiga aprovar essa matéria. Mas a grande questão é que o Bolsa Família foi colocado nessa PEC fora do teto de gastos aí de maneira permanente. E isso acaba não agradando principalmente os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Por isso essa discussão deve acontecer um pouquinho mais acirrada e com um pouquinho mais de dificuldade na Câmara dos Deputados. Natália, obrigada. Natália, diga. Você já teve Tá sem tempo, Carlinha? Era uma abobrinha qualquer aqui. Não sei o que dizer. Quem cala consente. Não sei o que... Ô, Natália, você já teve possibilidade de entrar no Centro Cultural Banco do Brasil para conferir fisicamente como é que funciona essa transição? Quer dizer, são 31 equipes, 31 salas, imagino que não existam.
Então, essas são baias que separam essa turma toda ou fica todo mundo junto em várias mesas, que nem um galinheiro, todo mundo falando ao mesmo tempo? Como é que funciona fisicamente a organização dessa turma toda, hein? Megali, o único local que a gente teve de fato acesso aqui no CCBB durante a transição foi o auditório, onde estão acontecendo esses anúncios, como por exemplo ontem Geraldo Alckmin anunciou mais de 160 nomes que também serão integrados nesses grupos temáticos de transição. Nas salas de reunião, de fato, a imprensa não teve acesso nem para fazer imagens por parte de fotógrafos ou cinegrafistas. A informação que a gente teve lá no início da transição, há pouco mais de uma semana, foi de que foram disponibilizadas baias. Tem, por exemplo, um gabinete separado para Lula, tem um gabinete separado também para Geraldo Alckmin e tem algumas outras salas de reuniões, salas de coworking, sala de coletiva, tudo isso separadamente. Inicialmente seriam 31 grupos temáticos, mas a gente já deve passar disso, devemos ter cerca de 33 grupos temáticos, de acordo com as últimas atualizações da transição, e eles ficam trabalhando nessas baias dentro dessas salas que foram colocadas dentro do CCBB. Essas pessoas têm computadores, têm telefones, mas de fato ficam todos organizados dessa maneira.